Will nasceu em um mundo onde a magia é tudo. Não esse Will. Outro. Esse aí. Sem nenhum talento mágico, ele era tratado como um perdedor e sempre se sentia solitário. Mesmo assim, ele tinha uma amiga de infância, mas eles se separaram devido à diferença de habilidade entre eles. Determinado a rever sua amiga e provar seu valor, Will entra em uma universidade renomada, mas acaba sofrendo bullying. Durante sua jornada na universidade, Will é constantemente zombado, até que um professor da instituição revela seu verdadeiro potencial. Ele é um guerreiro natural com habilidades excepcionais com a espada. Após descobrir suas habilidades, Will começa a treinar intensamente para se tornar o mais forte. Ele decide enfrentar um temido monstro em uma masmorra de alto nível. Will enfrenta um monstro gigante que dispara feitiços mágicos contra ele. Usando sua velocidade incrível e maestria com a espada, ele consegue cortar o monstro ao meio com um único golpe. Exausto, ele vai para a aula no dia seguinte, onde o professor Edward está ensinando sobre alquimia e produção de enxofre. Edward percebe que Will está dormindo e o chama para demonstrar o que foi ensinado. Will, sem alternativa, é forçado a demonstrar, mas não consegue produzir nenhuma faísca com sua varinha. Os outros alunos começam a rir dele e Edward expressa sua frustração, questionando como alguém tão bom na parte teórica pode falhar tão miseravelmente na prática. Um aluno chamado Sion se destaca ao usar magia de fogo para criar enxofre, enquanto Edward demonstra um cristal de enxofre. Edward critica Will e afirma que, sem magia, ele não tem futuro na academia. Após a aula, Sion e seus amigos humilham Will, mas a amiga de Will, Colette, o defende. Sion zomba de Colette e Will, afirmando que sem magia ele não chegará longe. Então temos uma explicação do passado do universo de Historia. Anos atrás, os humanos viviam sob uma camada de escuridão, temendo espíritos malignos. 5 magos lendários, conhecidos como Magia Wanders, libertaram a humanidade e mostraram-lhe o verdadeiro céu. Elf, uma amiga de infância de Will, se tornou a Magia Wander mais jovem da história, enquanto Will ainda luta para se destacar. Will recebe 2 créditos por sua bravura na masmorra, mas o professor Workner adverte que para ter alguma chance de se tornar um Magia Wander, ele precisa de muitos créditos de magia, escrita e feitiços de combate. Sem habilidades mágicas, ele luta para obter os créditos necessários. Workner avisa que ele precisa de 4 créditos adicionais até o final de semana. Will, determinado, parte para encontrar um monstro chamado Baskerville no 6º andar da masmorra. Sion, ao saber da missão de Will, decide ir ao 6º andar para derrotar o monstro antes de Will e garantir a expulsão dele da academia. Will entra na caverna com seu familiar, Kiki, e enfrenta vários desafios. Sion e seus seguidores enfrentam um monstro perigoso, o Sentinela, e acabam em perigo. Will, ao ouvir seus gritos, decide ajudá-los, apesar de seu rancor contra Sion. Ele se lembra das palavras de Elf e usa suas habilidades para salvar Sion. Edward, sabendo que Sion e seu grupo haviam ido à masmorra, vai até a sala do professor Workner para avisá-lo sobre o incidente. Mas, juntos, através de uma bola de cristal mágica, presenciam Will derrotando o Sentinela, enquanto Workner afirma que Will é um guerreiro. Edward, inconformado, diz que não poderá tolerar isso. No dia seguinte, após Edward pedir a expulsão de Will, a diretora Calderon decide testar Will. Se ele conseguir acertar apenas um golpe no professor Edward, ganhará 5 créditos. Se falhar, será expulso. Will, apesar de sua falta de magia, enfrenta Edward desviando seus feitiços de ataques de magia negra e explosivos. Mesmo sendo derrotado e gravemente ferido, Will demonstra uma determinação incrível. Impossibilitado de portar sua espada na academia, Will estava com dificuldades na luta. Entretanto, Colette entra e dá a espada para Will, que a usa para enfrentar o professor Edward. Finalmente, Will consegue infligir um corte no professor, conquistando seus 5 créditos. Will reflete sobre o que passou e sobre as palavras de Elf, prometendo que alcançará seus objetivos. Ele começa a trabalhar cedo, entregando jornais e recebendo encorajamento de um homem idoso. Quando vê uma notícia sobre Elf, que criou 12 novos tipos de magia, Will se sente renovado. Mais à frente, a notícia diz que a própria Elf fez um pedido à academia: coletar núcleos de um monstro chamado Frostwalker. Dentro da masmorra, Will se depara com um grupo de estudantes competindo pelos núcleos de Frostwalkers. Ao enfrentar os perigos do 4º andar, Will conhece Iris, uma estudante do 4º ano. Juntos, ele enfrenta uma poderosa variação de Frostwalker, o Frost Hex. Usando sua habilidade e o item mágico criado por Rose, seu colega de quarto, Will consegue derrotar o monstro e coletar o seu núcleo, impressionando Iris com suas habilidades não mágicas. No final do episódio, descobrimos que Iris, na verdade, é subordinada dos Magia Wanders, e que estava na masmorra para descobrir novos talentos, para ajudar na batalha contra os invasores do céu. Iris, ao recomendar que Will poderia ter um cargo na Torre de Magia, 2 Magia Wanders, Carriot e Eleanor, se opõem, enquanto um terceiro, chamado Zell, é a favor e diz achar interessante a ideia. Após Eleanor e Zell discutirem, Carriot propõe que uma decisão poderá ser tomada após saberem dos resultados de Will no próximo grande festival de magia. Todos concordam e saem da sala, deixando apenas Elf e Iris. É quando descobrimos que a própria Elf havia falado de Will para Iris. O episódio acaba com Elf olhando o cristal e dizendo que esperará Will para sempre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu sou o Gaguinho. Se vocês gostaram, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e bora pra mais.